Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Seção 2ª da abertura da urna, art. 165. Antes de abrir cada urna, a Junta verificará, e, se há indício de violação da urna; segunda, se a mesa receptora se constituiu legalmente; terceira, se as folhas individuais de votação e as folhas modelo 2 são autênticas; quarta, se a eleição se realizou no dia, hora e local designados e se a votação não foi encerrada antes das 17 horas; v, se foram infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto; sexta, se a sessão eleitoral foi localizada com infração ao disposto nos 4º e 5º do art. 135, sétima, se foi recusada, sem fundamento legal, a fiscalização de partidos aos atos eleitorais; oitava, se votou eleitor excluído do alistamento, sem ser o seu voto tomado em separado; nona, se votou eleitor de outra seção, a não ser nos casos expressamente admitidos; x, se houve demora na entrega da urna e dos documentos conforme determina o número 6º, do art. 154. 11. Se consta nas folhas individuais de votação dos eleitores faltosos o devido registro de sua falta. Primeiro, se houver indício de violação da urna, proceder-se-á da seguinte forma, e, antes da apuração, o presidente da Junta indicará pessoa idônea para servir como perito e examinar a urna com assistência do representante do Ministério Público. Segunda, se o perito concluir pela existência de violação e o seu parecer for aceito pela Junta, o presidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de lei. Terceira, se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência de violação, far-se-á a apuração. Quarta, se apenas o representante do Ministério Público entender que a urna foi violada, a Junta decidirá, podendo aquele, se a decisão não for unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal Regional. V, não poderão servir de peritos os referidos no art. 36, terceiro, n graus S e a quarta. Segundo S, impugnações fundadas em violação da urna somente poderão ser apresentadas até a abertura desta. Terceiro, verificado qualquer dos casos dos n graus S segunda, terceira, quarta e v do artigo, a Junta anulará a votação, fará a apuração dos votos em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Quarto, nos casos dos números 6º, 7ª, 8ª, 9ª e x, a Junta decidirá se a votação é válida, procedendo à apuração definitiva em caso afirmativo, ou na forma do parágrafo anterior, se resolver pela nulidade da votação. Quinto, a Junta deixará de apurar os votos de urna que não estiver acompanhada dos documentos legais e lavrará termo relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão, ao Tribunal Regional. Art. 166. Aberta a urna, a Junta verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de votantes. Primeiro, a incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na urna não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada. Segundo, se a Junta entender que a incoincidência resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Art. 167. Resolvida a apuração da urna, deverá a Junta inicialmente, examinar as sobrecartas brancas contidas na urna, anulando os votos referentes aos eleitores que não podiam votar; segunda, misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as demais existentes na urna. Terceira, revogado. Quarto, revogado. Art. 168. As questões relativas à existência de rasuras, emendas e entrelinhas nas folhas de votação e na ata da eleição, somente poderão ser suscitadas na fase correspondente à abertura das urnas.